Falar hoje sobre consciência. Tem gente que dá assim, cara, que boring, o cara vai falar sobre consciência. Eu queria ouvir sobre milagre. Eu queria ouvir sobre portas abertas. Mas a consciência é uma chave que libera tudo isso. E a ausência dela faz com que muita gente caminhe com Deus de milagres sem viver milagres. Caminhe com Deus de provisão sem ser provido. Caminhe com Deus de portas abertas sem ver as portas se abrindo. Você está comigo? Diga amém. Às vezes a gente questiona a consequência de algumas coisas, mas não vai na raiz dos problemas. Se eu creio no Deus de milagres, mas não vivo milagres, a minha pergunta não tinha que ser para Deus, por que eu não estou vivendo milagre? A minha pergunta tinha que ser, o que eu ainda não fiz para acessar os milagres que Deus já quer fazer? Porque Ele quer fazer, isso não é o que Ele faz, irmão, isso é quem Ele é. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou nas vestes de Jesus e saiu virtude dele? Ninguém pode dar o que não carrega. Saiu virtude de Jesus porque Jesus é cheio de virtude. Saiu porção de cura de Jesus porque Jesus é a própria cura. A pergunta que a gente precisa se fazer de tempos em tempos é: se me tocarem, o que sairia de mim? As crises nada mais são do que uma oportunidade da gente entender o que está dentro, porque quando as circunstâncias sacodem você, você consegue perceber do que você está cheio. Saiu virtude de Jesus, thank you so much. Cuidado com a mão boba aí. Deixa eu ver se eu me ouço agora. Jesus, obrigado. Jesus. Deixa eu até baixar aqui um pouquinho o volume agora. Você pode aplaudir nossos voluntários, celebrar a galera aí. Glória a Deus. Então vamos lá. A consciência faz com que eu entenda o que está disponível, o que está acessível, o que Deus tem para mim, o propósito que eu carrego, as promessas que Deus me fez. Irmão, a ausência de consciência faz com que eu caminhe em busca de algo que eu não sei o que é. Você sabe qual que é a diferença entre alguém ansioso e alguém movido por uma urgência? O ansioso, ele está correndo atrás de algo que ele nem sabe ao certo o que é. Quem se move por um senso de urgência já sabe o que Deus tem preparado para ele no futuro e ele só não quer perder tempo para chegar lá. Como que eu sei o propósito que eu carrego? Como que eu sei o chamado que Deus tem para mim? Como que eu sei o meu destino profético? Quando eu tenho consciência do que Deus já disse a meu respeito. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A gente precisa ouvir o que os céus falam a nosso respeito, para então caminhar debaixo dessa revelação. Em algum momento, Billy Graham viu algo que os céus falavam a respeito dele, e ele caminhou debaixo dessa revelação. Em algum momento, o pastor Márcio ouviu que os céus falavam a respeito dele, e ele caminhou debaixo dessa revelação. E tem pessoas que estão aqui, e talvez você ainda não tenha ouvido o que Deus diz a teu respeito, e é por isso que tem espaço para qualquer fala de qualquer um, a respeito do que eles acham a seu respeito. Irmão, quem sabe quem é, não tem espaço, não tem lacuna para ser preenchida pela opinião de alguém. Eu sei quem Deus diz que eu sou, eu sei o que Deus diz que eu posso, e a opinião de outros não vai me parar. Por quê? Porque eu já ouvi o que os céus dizem a meu respeito. Você está comigo? Faz sentido para você? Vamos junto. Eu preciso saber o que os céus dizem a meu respeito. Em algum momento Deus disse: eu vou te dar uma linguagem que vai tocar a sua geração. Eu entendi, Deus quer me usar através de uma linguagem que vai ser acessível para o coração de quem ouve. Então eu preciso caminhar debaixo dessa revelação. O problema, irmão, é que tem gente que nunca ouviu o que os céus dizem a respeito, mas também tem gente que já ouviu e se esqueceu. E aí começa a querer fluir numa unção que Deus não deu, começa a querer construir coisas que Deus não te chamou para construir. Declara comigo com autoridade, diga: uma visão clara torna a missão mais leve. Please take notes. Anota algumas chaves. Uma visão clara torna a missão mais leve. Irmão, você acha que é fácil pastorear uma igreja? Você acha que é fácil pastorear uma igreja de brasileiros? Você está rindo porque you know, you understand me. Você acha que é fácil pastorear uma igreja de brasileiros na América? A gente tinha que ganhar uma medalha de honra ao mérito. Eu tô falando sério. Tem gente lá no Brasil que fala: pastorear na América é fácil. Oi? Quantos anos você pastoreou aqui? Não confunda a facilidade de acessar coisas com a dificuldade de pastorear gente. Aqui é desafiador demais, irmão. E o que eu preciso fazer para não desistir no meio do processo? Ter uma visão clara.
Isso faz a missão ser mais leve. Você quer um exemplo claro? Eu não entrei na palavra ainda. Gente, 20 minutos, me ajuda aí, bota 25 pelo menos, me dá um... Eu quero pregar hoje. Alguém quer ouvir algo de Deus essa manhã? Me deixa pregar. Quando eu tenho uma visão clara, a missão fica mais leve. Você quer um exemplo? Deixa eu te dar uma chave que vai te deixar mais tranquilo. Em algum momento você vai ser traído. Fique em paz, isso vai acontecer. Quando eu já sei que isso vai acontecer, não me fere tanto quando acontecer. Por quê? Porque pessoas erram, falham. Jesus não ficou se autocomiserando quando Judas veio para entregá-lo. A falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Jesus recebe ele e fala: com um beijo você trai o filho do homem. Quando eu sei que na jornada vai ter traição, vai ter cansaço, vão ter desafios, vão ter gigantes, vão ter tempestades, eu paro de perder tempo reclamando do que está vindo e eu começo a investir tempo me preparando para o que vai vir. Pega isso, irmão. A maior tragédia da vida de um cristão é viver à espera de um momento ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Sabe por que tem gente que não faz tanto sentido ouvir a respeito de lutas quando está no dia bom? Porque acha que o dia bom dura para sempre. O dia bom é o dia para se preparar para o dia mau. E o dia mau é o dia de trazer à memória o que eu ouvi quando tudo estava bem. Então a gente tem que entender que a cada estação Deus está nos dando uma oportunidade da gente se preparar para o novo de Deus, irmão. O novo de Deus, ele é glorioso, gracioso, poderoso, mas nunca vai vir sem sangue, suor e lágrimas. Nem o próprio Jesus cumpriu o seu propósito sem passar por essas etapas. Jesus foi traído, humilhado, esquecido, rejeitado. Jesus nasceu num lugar emprestado, sepultado num lugar emprestado. Trabalhou até os 30 anos de idade, irmão, com um serviço braçal. Jesus não prestava serviço de consultoria do reino. Jesus fazia cadeiras, mesas. Trabalhava todos os dias. Para pensar nisso. Com os mesmos elementos que crucificariam ele no futuro. Jesus sabia que a cruz era o destino final. A Bíblia já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Então entende isso. Jesus sabia que o destino que aguardava ele tinha madeira, tinha pregos e tinha martelo. E é exatamente com isso que ele trabalha todos os dias. Jesus trabalha com os elementos que o crucificariam e ainda assim não está ansioso. Por quê? Porque ele entendia que o processo já fazia parte da promessa. Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus, irmão? Jesus. Quando eu tenho uma visão clara, a missão fica mais leve. A Bíblia diz, olha isso, irmão. Eu vou parafrasear, vou usar uma linguagem, licença poética, que a Bíblia está dizendo: olha para Jesus, para que você não se confunda ou se distraia, e faça exatamente o que ele fez. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Irmão, Jesus tinha uma visão de futuro em meio aos processos do presente. Então ele está passando por dor, vergonha e humilhação, mas ele tinha uma alegria proposta. Deus disse: você vai se entregar, você vai ser sepultado, mas ao terceiro dia eu vou te chamar de volta para a vida. Então quando você tem uma visão clara, a missão fica mais leve. Por quê? Porque ele estava na cruz, mas ele sabia: esse não é o final da minha história, daqui a 3 dias o meu pai vai me chamar de volta. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Uma chave para a gente não ser tão ansioso é a gente ouvir de Deus o final da história. Eu ouvi de Deus o final da história em algumas áreas da minha vida. Quando eu estava internado, há 4 anos atrás, eu olhei para aquela cena e falei: não parece com o que Deus me prometeu, então ainda não é o final da história. É por isso que Deus dá para a gente visões de futuro, para manter o nosso coração firme no meio dos desafios do presente. Você olha para o que Deus prometeu, você olha para algumas realidades ao teu redor, você fala: não é o final da história, Deus ainda vai fazer o que prometeu. Então eu consigo enxergar um avivamento tocando o sul da Flórida. Se essa igreja esvaziar por qualquer motivo daqui a 3 semanas, isso não vai tirar de mim a convicção de que em algum momento Deus vai fazer. Deus, eu não sei como vai ser, eu não sei se vai ser sobrenatural, uma intervenção natural, eu não sei se as fronteiras vão abrir, o único lugar que os brasileiros vão ser liberados para entrar é em Miami, eu não sei o que vai acontecer, mas você me deu uma visão de um avivamento e de alguma forma vai acontecer. Irmão, a gente precisa confiar na visão final e não questionar tanto durante o processo. O processo, fala para quem está do seu lado, olha que revelação revelada das profundezas da revelitude. Fala para quem está do seu lado: o processo é só um processo.
Ele não é o final, é só um processo. Pega uma coxa de retalho e olha quando ela está sendo costurada. Ela é costurada do lado do avesso, é horroroso. Agora espera terminar. Pega um mocotó quando está sendo cozinhado. Quem aqui gosta de mocotó? Eu sou apaixonado. Eu fui criado, a minha criação foi raiz, ok? Não foi uma criação Nutella. Então eu gosto desde língua de boi até buchada de bode. Tá tudo certo. Alguém tá comigo nessa? Mais algum raiz aí? Agora, vou ser sincero, eu prefiro comer quando tá pronto do que olhar quando alguém tá fazendo. Assim é a sua história. Para de olhar para o processo achando que ele é o final da história. O processo é só um processo. Tem mais de Deus. Nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Tem mais de Deus. Amém? Você recebe